Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao terceiro bimestre e nessa aula nós vamos fazer uma breve revisão de prismas. Mas na verdade o que são prismas? Prismas são poliedros que têm uma característica muito importante. Eles são formados por duas faces congruentes, que geralmente são as bases, como eu vou mostrar aqui para você. Pegue, por exemplo, este aqui. Você observa que este polígono e este polígono aqui de baixo, que são as bases, são polígonos exatamente de mesma medida, são congruentes. E os demais polígonos que estão aqui nas laterais são paralelogramos. Isso acontece porque estas arestas laterais são paralelas. Dito de maneira simples, a gente pode dizer o seguinte, que prisma é um poliedro que tem duas tampinhas exatamente iguais, por exemplo, aqui você está vendo também, e arestas laterais paralelas. Isso acontece nos demais também. Esse primeiro, esse segundo e esse terceiro são prismas retos. Já nesse aqui que há uma inclinação, como você pode ver aqui, de 60 graus, são chamados de prismas oblíquos. Agora, que característica interessante tem os prismas? Principalmente no cálculo do seu volume. O cálculo do seu volume será sempre calculado através dessa fórmula. Volume igual área da base vezes altura. Como você está percebendo, cada prisma tem uma base diferente. Então, na hora de calcular a área da base, você vai ter que fazer a área da base conforme a figura que você tiver. Por exemplo, nesse prisma aqui, você vê que a base é um retângulo. Então, você vai ter que calcular a área da base conforme um retângulo. E depois multiplicar pela altura, como você está vendo aqui. Já quando for calcular o volume desse outro prisma, o segundo, você vai ter que calcular a área da base conforme um triângulo. E depois multiplicar pela altura. Nesse terceiro, você vai ter que calcular a área da base conforme um hexágono. E depois multiplicar pela altura. E o mesmo aqui. Calcular a área da base conforme o desenho da base e multiplicar pela altura. Mas veja que a fórmula é sempre a mesma. A área da base vezes a altura. O que você vai ter que parar para pensar é analisar qual o formato da base. Isso é muito comum em diversos problemas, como esse que a gente vai ver aqui agora. Esse problema 1 diz o seguinte, olha. Volume e capacidade das caixas de leite. Será que cabe mesmo 1 litro de leite nas caixinhas desse formato aqui? Essas caixinhas de leite são prismas de base retangular. Também tem um outro nome. Prismas com esse formato são chamados de paralelepípedos. Eu tive o cuidado de medir as dimensões dessa caixinha e ao medi-las cheguei à seguinte conclusão. Medi com uma régua comum, então assim, não uma medição tão precisa, né? Mas suficiente para a gente responder o problema aqui. Olha. Então eu percebi, por exemplo, que essa medida aqui mede 6,4 centímetros. Depois, se você quiser, no sábado à noite você pode fazer também. Mede elas no sábado à noite na sua casa. Então ela tem de largura 6,4 centímetros, de comprimento aqui na base 9,3 centímetros e tem de altura aqui, olha, 17,8 centímetros. Então, se eu quero calcular se cabe mesmo 1 litro de leite nessa caixinha, eu vou ter que fazer uma correspondência entre volume e capacidade, que é a seguinte relação. Cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, eu vou ver quantos centímetros cúbicos tem nessa caixinha e depois fazer a conversão para ml. Então, vamos lá. Bem, como que calcula o volume? O volume desse prisma será área da base vezes a altura. A base é formada por um retângulo de dimensões 6,4 por 9,3. Então vai ficar 9,3 vezes 6,4 vezes a altura dele, que nós estamos vendo aqui, que eu medi 17,8. Se você calcular então esse volume, você vai perceber que vai dar aproximadamente 1059,45 centímetros cúbicos. Isso é a aproximação que eu fiz aqui. Então, transformando isso para capacidade, então será uma capacidade de cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 milímetro. A 1 ml, melhor dizendo, desculpe. Cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então teremos aqui 1000
1059,45 ml. Só que nós sabemos o seguinte, que 1 litro equivale a 1000 ml, mililitro. Então eu vou ter uma capacidade transformada em litros, eu vou ter que dividir por 1000. Isso vai dar 1,05945 litros. Então a caixinha cumpre exatamente o que prometeu. Só que tem um detalhe, né, que eu quero deixar aqui observado. Essas medições foram feitas por fora da caixinha. E eu tive o cuidado de cortar uma caixinha e fazer as medições internas. As medições internas dão uma pequena variação aqui, olha. As medições internas, vou colocar aqui do ladinho, ó. As medições internas deram 9,1, 6,3, vou anotar pequenininho aqui, e de altura 17,5. Se você fizer as mesmas contas, você vai chegar à conclusão que a capacidade dela vai dar 1,003 litros. Então, continua ainda obedecendo a regra de 1 litro aqui da caixinha. Então, nós percebemos realmente que ela obedece ao critério aqui de caber 1 litro. Pelo menos as dimensões dá para garantir isso. Eu quero colocar aqui para você exatamente essas contas aplicadas no GeoGebra. Acompanhe aqui comigo, ó. Veja que eu fiz o desenho dessa mesma caixinha aqui no GeoGebra. E eu quero que vocês verifiquem aqui comigo como elas realmente deram certo. Você pode perceber aqui o desenho da caixinha que eu fiz o desenho dela aqui com as mesmas dimensões que eu medi na própria caixinha exata. E eu percebi aqui o seguinte, que ao fazer o desenho, o próprio GeoGebra já calcula aqui para nós o volume, olha, realmente, olha, 1059,46. Ele fez uma aproximação para 0,46 e eu tinha feito para 0,45, mas é apenas um detalhe de aproximação. Então realmente você percebe que o volume dela é compatível com o que se fala, que é possível caber 1 litro. E só lembrando que essas medições são as medições externas.